Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Que Deus continue nos abençoando. Meus irmãos, nós estamos tendo a satisfação de recebermos aqui hoje à noite o reverendo Renan Rodrigues. Ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana na Vila União, é casado, pai de 3 filhos, Débora e Pedro, e a sua esposa está grávida de 4 meses do seu 3º filho, Mateus. Nós queremos conceder a palavra. Eu o convidei para trazer a mensagem à igreja nessa noite. E nós vamos orar, pedir para que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, usando o seu servo. Vamos orar. Querido Deus, é com grande alegria que nós te bendizemos reunidos neste lugar. Nós entoamos cânticos porque somente o Senhor é digno de recebê-los. E desejamos, ó Deus, com os nossos corações abertos, ouvir a tua voz, pois ela tem autoridade suficiente para nos dirigir os passos e santificar as nossas vidas. Rogamos ao Senhor que use o teu servo, reverendo Renan, nessa noite, que estará trazendo, ó Deus, o teu recado, aquilo que está escrito na tua santa palavra. Usa-o, ó Deus, no poder do teu Espírito. Nós rogamos por isso e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. O homem é alto, né, gente? Tem que baixar bem o microfone aqui para mim. É um prazer imenso estar com essa igreja querida nessa noite. Prazer imenso receber esse convite para trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite. Como o reverendo falou, sou casado com a Jaqueline há 10 anos já, tenho 3 filhos. Mateus está a caminho, mas com algumas complicaçõezinhas, então por isso eles não puderam estar comigo nessa noite. Minha esposa teve um problema de descolamento de placenta e por cuidados médicos está de repouso absoluto em casa. Então infelizmente não pôde vir, mas trago aqui o abraço e o carinho dos 4 para a amada igreja nessa noite. Bem, eu convido você para estudarmos a palavra de Deus nessa noite. Abrir sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 13 também. Romanos, está aparecendo a família bonita ali, tá bom? Eu sou suspeito para falar, mas é a família mais bonita que eu conheço. Então, estão ali os meus queridos, família do meu coração, um beijo para eles devem estar nos assistindo lá em casa. A Débora pediu para mandar um oi para ela. Oi, Débora, beijo, papai te ama, tá bom? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 13, acompanhe comigo, eu farei a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como que em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós já cantamos, nós já louvamos, nós já lemos a Tua palavra, e temos plena convicção de que se parássemos por aqui, já seria suficiente para sermos edificados, através dos textos que foram lidos, das canções que foram cantadas. Mas pedimos a Tua iluminação e a Tua direção nesse momento, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, me use como instrumento Teu para trazer a Tua palavra à Tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, ilumine os nossos corações e as nossas mentes para entendermos aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração através da passagem lida. E que apesar dos meus erros, a despeito dos meus pecados e das minhas muitas falhas, o Senhor use-me, ó Deus, como instrumento Teu, para a honra e glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou quanto tempo você ainda tem de vida? Eu creio que a gente começa a fazer esse tipo de pergunta de uma certa idade para frente.
Há quem diga que depois dos 30 a gente já começa a olhar a vida mais pelo retrovisor um pouquinho. Eu já estou nessa fase, já começo a pensar em algumas coisas a respeito disso. E mesmo ainda sendo jovem, eu faço isso, já começo a pensar futuro, a gente já não consegue ter tanta perspectiva longa do futuro. Parece que cada ano que passa, a perspectiva vai diminuindo. E é fato, isso acontece, é a ordem natural das coisas. E é certo que, por exemplo, no meu caso, eu me vejo no púlpito pregando e trabalhando, pastoreando uma igreja daqui 30 anos, mas não daqui 60. É muito difícil que isso aconteça para mim. A vida passa, e seja qual for a nossa idade, é importante que a gente entenda que tudo isso aqui um dia vai acabar, um dia vai cessar, um dia vai chegar ao fim, nós passaremos para uma outra etapa, para a eternidade, em nome de Jesus, com Cristo Jesus. É assim que nós esperamos. E hoje, de fato, nós estamos mais perto desse fim do que ontem. Você há de convir comigo que hoje você está mais perto desse fim do que você estava ontem. E é basicamente essa a mensagem que Paulo quer passar para os cristãos de Roma, nesse texto que nós lemos específico. Essa era a ideia que ele queria transmitir e trazer, de fato, uma necessidade de que aqueles cristãos acordassem, porque o final estava próximo. E algumas coisas precisavam ser mudadas, algumas coisas precisavam ser compreendidas e entendidas dali em diante. O livro de Romanos foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo por volta de 56 e 57 depois de Cristo, enquanto ele estava em Corinto durante a sua terceira viagem missionária. O alvo dele é a comunidade de Roma, tanto os judeus quanto os gentios convertidos ao Evangelho, e de maneira geral a carta ela vai trazer o tema da justificação pela fé. Paulo vai passar todos os capítulos dessa carta falando e tratando da importância dessa doutrina e da necessidade da igreja entender que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, pelos méritos de Jesus, pelas obras de Cristo na cruz e não pelos nossos próprios esforços, não pelos nossos méritos e pelas nossas obras. No texto em que lemos, nesse trecho que nós lemos de maneira específica, Paulo está tratando de uma necessidade que aqueles crentes têm de despertar. Despertar porque o fim está próximo, o retorno do Messias estava próximo e eles precisavam despertar para a realidade pecaminosa do mundo em que eles estavam vivendo e de um preparo de fato para o retorno desse Messias. Uma necessidade de viver na prática a salvação. O que Paulo estava chamando aqueles cristãos a fazerem é: olha, vocês compreendem a salvação, vocês entenderam a justificação pela fé, até aqui o capítulo 13, Paulo já havia explanado bastante sobre esse assunto. Então ele falou: olha, vocês já conhecem, já sabem, agora é hora da gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. É hora de sair um pouco da teoria e entrarmos na prática. O isto, dito por Paulo logo no começo aqui do texto que nós lemos, volte seus olhos aí para o verso 11, ele diz: digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Esse isto está bem ligado aí, de maneira especial aos capítulos 12 e o início do capítulo 13 até o verso 10, que são as passagens próximas do que nós acabamos de ler. Então, ele vai falar nesse texto todo, do capítulo 12 até o versículo 10 do capítulo 13, sobre apresentar um corpo como sacrifício vivo e santo, não se conformar com esse século, não pensar de si mesmo além do que convém, trabalhar e respeitar os dons distintos que haviam dentro da igreja, e um foco especial sobre o amor e a obediência e reverência e submissão às autoridades. Isto que Paulo está falando está ligado a todos os temas que ele falou anteriormente, e também de maneira especial a todos os capítulos anteriores da carta. O que Paulo está querendo dizer: olha, vocês conhecem, digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Eles conheciam a verdade, conheciam o princípio e sabiam que a volta de Jesus era iminente. Sproul vai dizer que
tempo e época, nesse caso aqui, não se refere a um tempo geral, mas a um tempo com significado distinto, uma época repleta de questões práticas a respeito da salvação e da volta do Messias. Era um tempo relacionado ao retorno de Cristo Jesus, o momento em que ele expandiria o seu povo por entre as nações e retornaria para aperfeiçoar o seu povo. Então, os cristãos de Roma estavam passando por esse processo, momento de expansão da palavra de Deus e do reino de Deus de fato por entre os gentios, e o anúncio de Paulo aqui de que esse tempo da volta do Messias estava próximo era algo necessário. E o que a gente precisa pensar é que se para aquele contexto, para aqueles cristãos, para Paulo, o retorno de Cristo, esse tempo já era algo próximo, para nós então essa realidade é ainda mais intensa, ainda mais viva. Como eu disse, aqueles crentes, eles eram conhecedores do tempo. Eles já haviam aprendido sobre o Evangelho de Jesus, já sabiam que a vinda de Cristo havia inaugurado o reino e que ele retornaria para concretizar tudo isso, já e o ainda não. Eles tinham plena convicção disso, mas alguma coisa estava faltando na vida daquele povo. A sensação de que eles estavam vivendo só a teoria e não a prática era latente no coração de Paulo, e por isso que no verso 11 ele vai dizer: olha, já é hora de vocês despertarem do sono, já é hora de vocês acordarem, vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido, tudo aquilo que a gente tem ouvido, e não guardar isso apenas na teoria. E é por isso que eu quero pensar com a amada igreja nessa noite sobre o tema, o despertar da esperança, a conduta que Deus requer para a sua igreja. Qual é a conduta que Deus requer de nós como igreja do Senhor, à luz desse texto aqui, à luz das palavras de Paulo, como nós acabamos de analisar? A primeira coisa que Paulo vai frisar para nós é a necessidade de despertarmos do sono espiritual. Paulo está aqui meio que revoltado, de fato, com a mornidão espiritual com que os romanos estavam vivendo. Eles estavam perdendo a consciência da eternidade, tendo os seus olhos focados e voltados para esse mundo, para as coisas daqui. Podemos dizer que, de certa forma, eles estavam se apaixonando por esse mundo. Basta a gente olhar capítulo 12, versículo 2, quando ele diz: não vos conformeis com esse século. Ele fala: tomem cuidado, vocês estão se perdendo um pouco nesse mundo, estão se deixando levar pela cultura, estão se deixando levar pelos padrões desse mundo. Cuidado, é hora de vocês acordarem. A nossa vida não se resume a isso aqui, a nossa vida vai muito além disso daqui. Paulo diz: olha, vocês conhecem o tempo, então é hora de vocês despertarem. Vocês sabem o Evangelho, conhecem todo o beabá que eu já preguei para vocês. Então é hora de mudar de vida. Paulo de fato está dando aqui um chacoalhão naquela igreja, falando: ei, vamos mudar a conduta de vocês, a rota. Talvez é tempo da gente olhar para dentro do nosso coração e ver o que está faltando e por que a gente está dormindo tanto assim espiritualmente falando. E a grande estratégia do diabo é fazer com que a gente perca de vista a eternidade. Isso tem acontecido nos nossos dias também. Por vezes, eu e você perdemos de vista a eternidade e acabamos, por um equívoco, por uma fraqueza na fé muitas vezes, achando que a nossa vida se resume a isso aqui. A gente se encanta pelo mundo, pelas paixões, pela beleza, pelas coisas que o mundo tem para nos oferecer, e nos esquecemos que o nosso destino é a eternidade, que nós somos apenas peregrinos aqui, que nós estamos aqui de passagem para cumprir o propósito de Deus. E a gente fica meio que, de fato, como esses cristãos aqui em Roma, dormindo. Nós também, assim como eles, conhecemos o tempo que é o Evangelho, a certeza de que o Messias um dia retornará para nos levar, para nos restaurar, para nos glorificar. Por isso é preciso uma mudança de postura. E aí ele vai trazer dois motivos para esse despertar. O primeiro deles é que a salvação está mais perto agora do que quando cremos no princípio. Ele vai dizer isso no final do verso 11. Sproul vai dizer também que a salvação ela é um processo. E segundo ele, a salvação desdobra-se biblicamente em momentos distintos
na nossa caminhada. E aí ele vai dividir isso em 3 partes: justificação, santificação e glorificação. Quando a gente pensa na justificação, nós entendemos que já estamos salvos. Fomos justificados por Cristo Jesus e através dos méritos dele, da obra salvífica dele na cruz, já estamos salvos. Quando pensamos no quesito santificação, entendemos que a salvação é um processo. Cada dia, dia após dia, eu e você enfrentamos as lutas, as dificuldades, as tentações, as provações e buscamos em Cristo, através do Espírito Santo de Deus, força para perseverarmos em santidade. Nesse sentido, a salvação ainda está acontecendo. E por fim ele vai dizer que a glorificação é o estágio final, quando Cristo retornará, nos levará para junto dele, e aí sim seremos perfeitos, aí sim seremos santos, imaculados. Nesse sentido, nós ainda não estamos salvos. A salvação é de fato um processo, e a plenitude dessa salvação só se dará no retorno de Cristo, na eternidade. Paulo está se referindo aqui a esse estágio final da salvação, que é a glorificação. E nesse sentido, nós estamos mais perto desse momento hoje do que no dia, por exemplo, em que o Senhor Jesus nos converteu e nos chamou. Aquele dia em que os nossos olhos espirituais se abriram e a gente teve a real compreensão da nossa vida com Deus. Ele vai dizer também que é preciso despertar, porque vai a noite e vem chegando o dia. Hendrickson vai nos dizer que essa palavra noite, as palavras que Paulo usa aqui, a noite está bem adiantada e o dia já vem raiando, indicam que para o povo de Deus, a presente era das trevas, de pecado e de perversidade, está rapidamente avançando para o fim. Ufa, isso é um consolo para nós, isso é um alívio para nós. O que Paulo está dizendo aqui nos traz conforto, nos traz alívio, nos traz paz, pela certeza de que a era das trevas, a era da noite está acabando, e Jesus está voltando para nos buscar. De maneira resumida, Paulo diz que esse mundo como nós conhecemos hoje está prestes a acabar e uma nova realidade em Cristo Jesus dominará. Esse é um evento glorioso, e o que Paulo está tentando mostrar para aqueles cristãos é exatamente isso. Isso é um evento glorioso, e como cristãos, os romanos precisariam acordar a fim de viver esse momento de modo digno. Paulo está falando: ei, no momento que nós tanto esperamos está prestes a acontecer, e por isso vocês precisam acordar, vocês precisam ter uma mudança de vida. A noite está acabando e o dia está prestes a raiar, e vocês permanecem nesse sono espiritual de vocês. Acordem, o nosso Messias, o dia tão glorioso, está retornando. Para os cristãos essa não é uma notícia ruim, pelo contrário, é a melhor notícia que eu e você poderíamos receber, a notícia de que haverá o dia em que Ele retornará, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, já não haverá mais dor, já não haverá mais luto, já não haverá mais choro, e enfim reinaremos com Ele em glória e majestade na eternidade. Para o ímpio, essa é uma notícia catastrófica, mas para aquele que tem Cristo Jesus, aquele que conhece o tempo, como Paulo aqui citou, é uma notícia maravilhosa. Segunda coisa que Paulo vai dizer é a necessidade de abandonar as obras das trevas. Paulo usa a figura das trevas várias vezes aqui no texto, em concordância com o termo noite, já usado também anteriormente. E esse termo é usado nas Escrituras para trazer a ideia de mal, de algo ruim, talvez pelo conceito de que muitas vezes a maldade ou as coisas erradas são feitas em secreto, no escuro, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, certos lugares a gente não anda sozinho à noite. A gente não tem coragem de andar em certos lugares sozinho, lugares que são pouco iluminados, porque a gente sabe que corre o risco de um assalto ou de coisas até piores. Mas durante o dia, talvez esse mesmo lugar que nós não andaremos à noite, nós teríamos total tranquilidade de andar durante o dia, porque a luz traz clareza, traz visibilidade. Eu tenho um sério problema em dirigir à noite na rodovia, não gosto, exatamente pelo fator da baixa visibilidade que eu tenho. Me incomoda não conseguir enxergar muito à frente, ficar preso só ao farol do carro me incomoda um pouco.
Prefiro viajar de dia porque a gente tem clareza, tem visão, é tudo mais fácil, é tudo mais nítido. E é essa a ideia que Paulo está falando aqui. Obras das trevas se refere a qualquer comportamento que seja contrário à vontade de Deus. E ele vai descrever algumas dessas obras no verso 13, quando ele diz: orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja e tudo mais. Esses excessos citados por Paulo aqui no verso 13 eram muito comuns naquele contexto que aqueles irmãos estavam vivendo. É claro que quando a gente pensa em pecado de maneira geral, a gente fala assim: peraí, Paulo, está faltando alguns itens aqui. Tinham mais pecado que o povo cometia, e se formos olhar para a nossa realidade hoje, existem muitos outros pecados também que nós cometemos. A intenção de Paulo não era trazer aqui uma lista exaustiva de pecados, mas de fato mostrar para aqueles cristãos que eles precisavam mudar, que eles precisavam abandonar a vida de pecado que eles estavam vivendo. O cristão verdadeiro não vive na escravidão do pecado. O cristão verdadeiro entende que a salvação é um processo que o levará a ser cada dia mais parecido com Jesus. E se eu e você conhecemos o tempo, se nós como igreja temos Cristo como nosso Salvador, é necessário que nós despertemos do nosso sono espiritual, e é necessário que nós abandonemos as obras das trevas para viver de modo digno desse Evangelho. É importante que isso aconteça, do contrário nós seremos hipócritas. A terceira necessidade que Paulo vai nos colocar aqui é de andar dignamente na luz. Paulo sabe que o único modo de viver e de vencer o mal é pelo exercício da bondade. Enquanto as trevas indicam cegueira, depravação, desespero, a luz certamente implica em instrução, amor, e que no presente contexto Paulo coloca uma ênfase no amor por conta dos versos anteriores que ele coloca. O chamado de Paulo aqui é para que aqueles crentes permaneçam alertas. E ele usa para isso uma linguagem militar que ele usa em outras passagens. Ele diz a armadura da luz. No versículo 12 ele diz: vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo usa com bastante frequência a linguagem militar. Ele vai dizer em Romanos 6, capítulo 13 sobre isso, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios 6, que é um texto muito conhecido por todos nós, onde ele cita a armadura de Deus, uma por uma ali. É comum dele, mas não é por acaso que ele usa essa linguagem. A ideia aqui é que é de um soldado mesmo, que não dorme em serviço, e que aplica-se totalmente à sua tarefa, tem um alvo definido e segue rumo àquele alvo, que é vencer a guerra. Nós vivemos numa guerra. Se nós não nos revestirmos das armas da luz, daquilo que Cristo tem para nos oferecer, se não nos munirmos da presença do Espírito Santo de Deus e da sua glória poderosa por meio do estudo da palavra, da oração, certamente fracassaremos nessa guerra. Paulo diz: olha, não baixem a guarda, permaneçam alertas, permaneçam firmes, sigam firmes no propósito de vocês, que é viver em santidade. Cuidado, porque o inimigo anda em derredor, pronto para nos devorar e tentando nos tirar do foco a cada dia, e vocês precisam estar alertas. A cultura tem tentado fazer isso com vocês. Ele vai dizer lá no capítulo 12, versículo 2, não se conformem com essa cultura, cuidado com isso, tomem muito cuidado. Outro fator também aqui, o importante é esse contraste que ele dá entre a luz e as trevas. Enquanto as obras das trevas são um apontamento para aquilo que é mal e ruim, as armas da luz fazem menção a tudo aquilo que nós fazemos questão de mostrar. Por exemplo, no escuro a gente faz o que é escondido e o errado muitas vezes em secreto, mas na luz, no dia, na frente das câmeras ou na frente das pessoas, a gente só mostra o que é bonito, o que é bom. As redes sociais estão aí para provar isso para nós. É muito difícil você ver o lado obscuro das pessoas na rede social. O que Paulo está dizendo para nós é: o nosso dia a dia precisa ser de demonstrar o que é santo, o que é reto, o que é justo, o que é puro, o que é correto, o que agrada a Deus. Nós precisamos
nos esforçar a cada dia, à luz da palavra de Deus e com o auxílio do Espírito Santo de Deus, a viver de modo digno do Evangelho, demonstrando, brilhando, exemplificando a graça, o amor, a justiça, a santidade e o poder do Deus a quem nós servimos. Não é possível que um cristão genuíno viva nas obras das trevas. E por fim, Paulo vai dizer sobre a necessidade de nós confiarmos nos méritos de Cristo. Paulo vai dizer, usar a figura simbólica de nos revestirmos de Cristo, e em outros trechos, Paulo vai falar de nós nos revestirmos do novo homem, de ternos afetos de misericórdia, da armadura de Deus, como eu já citei, mas nenhuma dessas ordens se compara ao significado do que Paulo faz aqui, de nos revestirmos da pessoa do próprio Cristo, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Revestir-se de Cristo é identificar-se com Ele, é buscar ser semelhante a Ele, é entender que o que fazemos de bom não vem de nós, que o que fazemos de bom não é mérito nosso, é mérito dele em todo o tempo. Se conseguimos viver em santidade, se conseguimos fugir das obras das trevas, não é por poder nosso ou mérito nosso, mas é porque o Espírito Santo de Deus nos capacita a cada dia, e por isso a importância de estarmos em plena comunhão com o Pai. Por isso a importância de estarmos em plena intimidade com esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. Ser cristão de verdade significa rejeitar completamente o pecado, com a perfeição, a virtude e a pureza exemplificadas em Cristo Jesus. O nosso dever diário é olhar para Cristo. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso exemplo. Todos os dias, eu e você precisamos olhar para Cristo. O problema é que às vezes a gente se nivela por baixo. A gente olha para o pastor, a gente olha para o presbítero, e são todos falhos e pecadores também. O nosso nível, a nossa régua de medir é Cristo Jesus. E Paulo diz, revista-se de Cristo, olhe para a cruz, olhe para Jesus e queira ser cada dia mais parecido com Ele. Do contrário, nós vamos negligenciar a nossa salvação e viver de modo indigno do Evangelho. A palavra de Deus em Hebreus vai dizer, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Cuidado com isso. Revista-se de Jesus, olhe para Ele em todo o tempo. Essas são as necessidades, o caráter que Deus espera de nós como igreja. O despertar da esperança, o nosso Messias está voltando. E cada dia que passa, esse retorno se torna mais eminente e mais próximo. Paulo nos exorta aqui, concluindo já, a permanecermos vigilantes e conscientes da importância do tempo presente. O chamado nosso é para um despertar espiritual, uma conscientização da nossa responsabilidade como cristãos nesse mundo. Precisamos entender que a segunda vinda de Cristo está cada vez mais próxima, e isso deve nos motivar a uma diligência à fé. Se quando você olha para o futuro e imagina Cristo voltando, isso não gera em você temor e tremor, reverência, amor, paixão e devoção, qualquer um desses sentimentos, alguma coisa está errada no seu coração. Se você não anseia pelo retorno do Messias, algo está errado no seu coração. E é importante nesse processo que a gente jamais se esqueça que a base da nossa esperança e salvação estão nos méritos de Cristo Jesus. Não em nossos próprios esforços. Nós devemos confiar plenamente na justiça de Cristo Jesus, na certeza de que o justo viverá pela fé. Concluindo, eu quero deixar 4 aplicações importantes para nós como igreja nessa noite, à luz de tudo isso que nós estudamos, as palavras de Paulo muito bem colocadas aqui. Primeiro, desperte. É tempo de você acordar para a sua vida espiritual. Talvez você chegou aqui nessa noite e por conta do próprio sono espiritual nem tenha se dado conta que você precisa mudar muita coisa na sua vida. O fim está próximo. Cristo está voltando e nós precisamos viver à luz dessa certeza. Precisamos colocar em prática a nossa salvação.
não só na teoria. Eu conheço muito bem teologia, os 5 pontos do calvinismo, as 5 solas da fé reformada. Ótimo, isso é bênção. Mas isso precisa gerar frutos na sua vida, no dia a dia. Então é tempo de despertar, é tempo de acordar. Deus tem chamado a igreja no Brasil e no mundo nos últimos tempos para um despertamento, porque nós temos vivido tempos terríveis de trevas e escuridão. Mais do que nunca, a igreja precisa acordar. Segundo, lembre-se que a nossa vida não se resume só aqui. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Isso aqui um dia vai acabar, muito em breve vai acabar. E como está a sua vida? Olhe para a eternidade. A gente se perde nas paixões do mundo, nas coisas que o mundo tem para nos oferecer, e nos esquecemos que o final do ser humano é a eternidade, seja no céu ou seja no inferno. O final do ser humano é a eternidade. Não se apegue demais às coisas daqui. Viva aqui com os olhos no que é eterno. Viva o presente, o que é efêmero desse mundo, com os olhos na certeza da eternidade em Cristo Jesus. Santifique-se também. Terceiro, é tempo de você olhar para dentro do seu coração e ver talvez aquelas obras que você pratica em secreto, no escuro, quando ninguém está te vendo. Saiba que Jesus, o nosso Deus, o vê. Ele sabe exatamente o que você tem feito, o que você tem pensado, o que você tem assistido, o que você tem ouvido. E é tempo, e o Senhor tem te chamado hoje para abandonar isso e se revestir das armas da luz e trazer às claras, mostrar aquilo que é santo, evidenciar aquilo que é puro, aquilo que é reto, aquilo que é santo. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, é bíblico. Então todos nós estamos, nenhum de nós estamos isentos desse ponto em específico aqui. Nós temos pecados a confessar, nós temos mudanças a fazer, e o tempo para isso é agora, é hoje. Santifique-se, sonde o seu coração, veja onde você tem falhado e mude a rota. E por fim, não confie nos seus próprios méritos. Não ache que você vai conseguir essa mudança de vida sozinho. Mais do que nunca nós precisamos de Jesus, de um conhecimento claro da pessoa dele, de uma intimidade profunda com ele, para que não caiamos em tentação. Como eu disse, e como a palavra de Deus muito bem diz, o inimigo anda em derredor, pronto para nos devorar, pronto para nos levar para longe de Deus. Nós precisamos estar firmes, alicerçados em Cristo Jesus. Do contrário, meu irmão, você vai cair, nós vamos cair. Se não estivermos firmes em Cristo Jesus, revestidos da pessoa de Cristo Jesus, olhando para Ele como alvo, como o autor e consumador da nossa fé, nós vamos cair, nós vamos falhar. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a sermos de fato uma igreja santa, imaculada, que é assim que Cristo espera que sejamos. Que nós possamos despertar, porque o nosso Messias está retornando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós teremos uma canção com o nosso quarteto nessa hora.